Então, gente, boa tarde aí, vocês. Só para lembrar, a última aula que nós fizemos, né? Foi uma aula de reposição, a aula 4 não foi no dia normal, foi no sábado, dia 29, né? E aí não foi uma aula tão longa, foi uma aula de 2 horas e meia só. E aí a gente trabalhou a anisotropia, o caso anisotrópico e notação covariante. Eu queria mostrar algo que não fica claro, que a gente não percebe se a notação não for covariante, que é a não simetria do tensor de energia e momento quando a gente tem a presença da isometria. Então, já que esse resultado aqui foi derivado na aula passada, né? Ainda não está no professor global, porque está havendo um problema aí de colocar as aulas, mas está sendo resolvido. Mas o Ângelo copiou, o Dória copiou, se alguém quiser pegar o material da aula passada, a gente derivou essa expressão aqui com cuidado. E aí a gente chegou ao seguinte: isso aqui é o tensor de energia momento típico de Maxwell. Então, isso aqui vamos colocar assim, é o θ Maxwell. Que é o caso exatamente maxwelliano, μ, que é, como a gente vê, simétrico. Se eu trocar μ com ρ, se eu colocar o ρ aqui e o μ aqui, e trocar ρ com μ, isso aqui é perfeitamente simétrico. Mas essa parte aqui não é simétrica. O ρ está no índice, está como índice do vetor de anisotropia e o μ está com índice aqui no tensor dual. Então essa parte aqui é não simétrica, ela rompe a simetria, né? Então vamos dizer, quebra, rompe. Vou colocar assim, parte não simétrica. E normalmente, o que a gente espera, né, é um tensor de energia e momento simétrico. Mas no caso da anisotropia, justamente ela viola essa propriedade, que é uma propriedade usual do tensor de energia e momento. Aqui eu queria chamar então a atenção para a seguinte coisa. Quando nós essa equação aqui, né? Que é a equação de conservação, seria a equação de continuidade, que na ausência de corrente ela vai ser, aqui deve ter um zero J, um zero está aqui na sala. Na ausência de corrente, isso aqui é uma equação de conservação. Se o J é zero, isso aqui é uma equação de conservação. Se o J não é zero, isso aqui é uma equação de continuidade, que está me dando uma indicação do que está acontecendo aqui do lado direito. Então só vamos retomar aqui um instantinho essa equação para ρ igual a zero. Se nós pegarmos ρ igual a zero, eu quero chamar a atenção da discussão da relação entre o vetor de Point e o tensor e a propagação dos momentos da onda. Geralmente há uma identificação de duas coisas que agora já não podem mais ser identificadas. Então, no caso do ρ igual a zero, a gente vai ter essa equação aqui, né? Vai ficar dμ zero, né? Vai ficar e aí, lembrando da antissimetria do tensor de energia no momento e tal. Se esse índice aqui é zero, então aqui eu posso ter zero, então isso aqui vai dar para nós, né, em notação covariante, d0 é 0, 0, igual a mais, né, pegando agora as partes espaciais, os índices espaciais. Aqui, como aqui é um índice temporal, aqui só pode ser índice espacial, né? Aqui já fica direto isso. Então vamos lá, então isso aqui a gente já tem ideia, a gente já tinha interpretado anteriormente, isso aqui, o θ 0, 0, a gente pode levantar esse índice zero aqui, não tem problema nenhum. Aqui a gente vai ter zero, e aqui a gente vai ter a corrente, né? Que é a corrente, e aqui a gente troca, vamos trocar esses índices aqui, posso escrever isso aqui assim, menos JI, F0I. F0I é a componente do campo elétrico, JI em cima é a componente da corrente. Então isso aqui fica menos J, produto escalar com o campo elétrico. Então essa aqui, como a gente já tinha interpretado, θ00 é a densidade de energia. E de fato a gente percebe aqui, né? Se a gente tirar o θ00 ali, tem mistério. Se a gente colocar aqui 0, 0, quer dizer, fazendo esse cálculo aqui, o θ00, a gente já fez isso anteriormente, esse pedacinho aqui, ele vai dar para a gente 1 sobre
2, epsilon 0 é 2, mais V2 sobre μ0. E a gente sabe, isso aqui tem justamente densidade de energia, né? Energia por unidade de volume e energia por unidade de volume. Isso é a parte maxwelliana. Aí vai ter esse pedaço aqui. Então, a gente pegar a componente 0, 0, a gente vai ter que fazer 1 sobre μ0, vai ficar F til 0 μ, F til 0 μ, aí, e V0. V0 aqui é a componente temporal, é o escalar que está ligado à isotropia. Como esse índice aqui é temporal, esse índice aqui só pode ser espacial, esse índice aqui só pode ser espacial, e aí a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira: F til 0i, aí V0. F til 0i, lembrando aí da nossa identificação dos campos, né? No caso do tensor F, realmente, isso aqui é um campo elétrico sobre C. Esse aqui é a versão do é o campo magnético escalar. Então isso aqui fica mais 1 sobre μ0. E aí vai ficar o potencial vetor escalar, campo magnético, V0. Então essa parte aqui é a parte ligada à isotropia. Então tudo isso aqui está representando para nós, quer dizer, a parte nova é o acréscimo que a anisotropia traz para a densidade de energia, né, transportada pelo campo. Isso aqui é a densidade de energia. Então aqui a gente observa o seguinte: isso aqui é 1. Se a gente olhar essa equação aqui, a derivada d0 é 1 sobre c, derivada temporal, né, componente θ 0, 0. Aqui, nós vamos ter derivada espacial da componente θ em 0. Então, e aqui, J. Vamos só dar uma olhadinha nas dimensões primeiro, né? Então, aqui nós temos energia por unidade de volume. E aqui é 1 sobre CDT. Então, esse termo todo aqui está dando energia, né, por unidade de volume. CDT tem dimensão de espaço também. Então, isso aqui é joule por metro à quarta potência. E aqui CD, né, está no denominador. Aqui a gente já tem 1 sobre metro. Aqui. Então, aqui, isso aqui está dando para nós joule também. Então, claro, isso aqui também tem que dar joule por metro cúbico, né? E aqui, se a gente fizer olhar as dimensões, né, o campo elétrico aqui, a densidade de corrente, isso tem rotacional de B, M0, J, né? Lembrando só para olhar a dimensionalidade. Então, aqui a gente vai ter que essa corrente J aqui, em termos de dimensão, a gente pode pensar que é o rotacional, que é 1 sobre metro, tempo de dimensão, só para eu estar olhando. Campo magnético sobre μ0. Então, em termos de dimensão, a dimensão do J é isso aqui. É 1 sobre metro, campo magnético sobre μ0. O campo magnético, obviamente, em Tesla, né? E aqui é o campo elétrico, que é velocidade da luz vezes campo magnético. Então, esse cara aqui está dando D2, né, sobre μ0, tem dimensão de energia por unidade de volume. Energia, D2 sobre μ0 é energia por unidade de volume, como a gente sabe. Aqui eu tenho 1 sobre metro, aqui eu tenho 1 sobre PC, metro por segundo. Então aqui está sobrando, né? Tem 1 segundo sim, vamos só dar uma olhadinha da dimensão aqui. Então isso aqui está claro para nós, isso aqui é a dimensão de joule por metro cúbico, né? Então isso aqui fica 1 sobre joule metro a quarta, tá certo? Aqui é TI, θ e 0. Então a dimensão do θ, como isso aqui é 1 sobre metro, né? Isso aqui é derivada espacial, então a gente tem que colocar esse carinha aqui, tá certo? Esse joule por metro a terceira potência. A corrente, então, os princípios de esteira aqui, a corrente é 1 sobre metro, tá certo? Rotacional de B, 0J. Campo magnético sobre μ0, da densidade de corrente. A densidade, eu acho que não está faltando nenhum fator aqui, a densidade de corrente é 1 sobre metro, B sobre μ0, e
E aqui o campo elétrico é a velocidade da luz desse campo magnético. Isso aqui me dá já o puro, tá certo? Aqui eu teria, está sobrando um C aqui. Então, deixa eu ver se a gente dá a nossa definição. Quando a gente derivou a quantidade de energia, está certo isso aqui, né? DI, toda a densidade. Aqui a gente aqui não tem nenhum constante realmente, tá? Então está certo. No caso de Maxwell, tá? Acho que a gente não esqueceu de nada ali, mas é isso mesmo, 1 sobre μ0, tá certo, 1 sobre μ0, quando eu colocar aqui 0, 0, vai ficar I, vai ser o campo magnético ao quadrado sobre V2, tá certo. E depois daqui sai o campo elétrico sobre μ0, com C2 vai dar o ε0, então isso aqui está certinho, então isso aqui não tem discussão, está dando energia por unidade de volume. A nossa equação de conservação está certa, a derivada d0 é 1 sobre c ddt, né? Então isso aqui tem dimensão de comprimento, denominador, então joule por metro cúbico, joule por metro quadrado, está certo? Esse aqui é 1 sobre metro sobre metro, exponencial, então esse carinho aqui tem que ser esse joule por metro cúbico também, a gente vai quer dizer, não tem zero, está no lugar certo, estranho, está dando uma dimensão de tempo a mais aqui. Deixa eu ver aqui, né? Tá certo, campo magnético, rotacional de meio e zero junto, então está certo. Então, sobre metro, unidade de campo magnético, sobre zero, dando J, está certo. Aí o campo elétrico, deixa eu ver, voltar. Professor, pode falar? Essa primeira relação aí já não está estranha, não? Qual? Essa aqui? Por quê? Dimensionalmente falando. Bom, a gente está vendo que está estranho porque estamos abrindo um componente, mas olhando para aqui, é o normal, porque a gente tem a divergência do tensor de energia no momento, né? Ela tem que dar basicamente essa dissipação de energia, quer dizer, em princípio, né? Quer dizer, esse cara aqui, dependendo da componente, já pode estar acontecendo aqui o seguinte, definir, tá certo? Eu sei o que está acontecendo. O que nós vamos definir como sendo o refletor de ponto? Espera, vou botar aqui só o seguinte. Vamos voltar lá. Lá, aquilo ali está ok, a gente derivou na aula passada, né? E aí a gente tinha feito, quer dizer, todas as constantes estavam no lugar. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, então. Então, se eu pegar a componente beta 0, 0, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem o seguinte, se eu pegar 0, 0, 0, 0, então aqui só pode ser espacial, espacial. Então isso aqui vai dar campo magnético ao quadrado, então esse termo aqui vai ficar 1, quer dizer, 0, 0 vai ficar 1 sobre μ0, e aí vai dar para nós que é 2 sobre C2. Esse termo aqui é 1 sobre 4 μ0, se a gente fizer aqui vai ficar, delta 0, 0 é 1, então vai ficar o F2, então a gente vai ter aqui 1 sobre 4 μ0, aí vamos ter esse F2 aqui, F mini e F mini. Então isso aqui é F0i duas vezes, mais Fij, Fij. Então isso aqui eu desço para cá, vai ficar menos 2, campo elétrico ao quadrado. Só que isso aqui tem um quarto, né? 1 sobre 4 μ0. Campo elétrico ao quadrado, menos 2 sobre 4, que é 2 sobre C2. Essa componente aqui é o campo elétrico sobre C. E essa aqui é menos o campo elétrico sobre C. E aqui vai ficar, esses dois aqui vai ficar F de JK, campo magnético componente K, F de JL, campo magnético componente L. Só que isso aqui dá duas vezes o delta, aqui vai ter um fator 2 sobre 4, e vai ficar o delta, que vai ficar um D ao quadrado. Tá? Vai ficar, e aqui tem um zero também. Então fica 1 sobre, então fica 1 meio, aqui, P2 sobre μ0. E aí aqui eu tenho menos 1 meio, e aqui eu tenho mais 1. Ou menos 1 meio fica mais 1 meio. Então fica, mas fica 1 sobre μ0, é 2 sobre C2. Né? C2 é 1 sobre μ0, é 0, então sobe o 0 e cancela o μ0. Então, isso aqui. Então, isso aqui, nós já sabemos, isso aqui é uma grandeza que tem, descreve, né, a
densidade de energia por unidade de volume, certo? Essa quantidade de grandeza, então, deixa eu apagar isso aqui. A gente agora acrescentou esse termo ali, que a gente já viu o que era. Então tá. Então esse termo aqui, como a gente está colocando na equação de continuidade, né? Então deixa eu retomar ele aqui, esse termo aqui. Então ficou 1 sobre C ddt do delta 0, 0. Então esse cara aqui tem densidade de energia. Agora, esse, vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho DI, θ e 0. Então, vamos ver, esse objeto aqui, qual é a unidade dele? Θ e 0. Olhando para cá, vamos ver só a parte de Maxwell, porque pela parte de Maxwell a gente já fixa a dimensão. Se eu pegar o μ igual a I e o ρ igual a 0, esse termo aqui desaparece, porque esse vai dar um delta de I0. Então, vamos contribuir. Então, vai ficar 1 sobre I0, F I 0. Como esse índice é temporal, esse índice aqui só pode ser espacial. Então esse índice aqui naturalmente fica espacial. Esse carinha aqui, a gente sabe que é menos epsilon IJK, campo magnético K. Esse cara aqui eu posso trocar a ordem, ficar 0J, e aí pego esse não menos aqui que vai cancelar esse menos aqui. E esse aqui é o campo elétrico, componente E. Componente J do campo elétrico. Então isso aqui vai ficar vetorial B sobre I0. Esse termo I0, no caso do Maxwell, né, está dando aquilo que a gente, no caso do Maxwell, identifica como vetor de Poynter. Vetor T sobre I0. Vamos dar só uma olhadinha nessa dimensão. Então, esse E aqui é C vezes B. Então isso aqui vai ter unidade de V2 sobre I0. No caso do C, eu estou só vendo a parte dimensional. Então, o campo elétrico é velocidade vezes campo magnético. Então, vai ficar velocidade, campo magnético ao quadrado. Então, isso aqui é unidade, isso aqui tem densidade de energia, e aqui tem uma velocidade da luz. Então, isso aqui é metro por segundo, joule por metro cúbico. Então, vou botar assim, joule, né, e por metro quadrado. Joule, vamos colocar assim, Newton vezes metro. Então, aqui a gente está tendo alguma coisa que vai ter uma pressão, quer dizer, Newton por metro quadrado. A gente gostaria de dizer, se isso aqui é vamos botar como dado Joule por metro por segundo, e aqui Joule por metro cúbico. Então, Joule por segundo Joule é a potência, é o watt. Então, isso aqui está dando potência, está dando watt, quer dizer, Joule por metro. Então, energia por unidade de tempo, potência por unidade de área, intensidade. Então, esse objeto aqui está tendo unidade de intensidade. Esse carinha aqui. Isso aqui está tendo a unidade de Joule por segundo metro quadrado. E aqui, aqui eu tenho DI. Então, isso aqui é 1 sobre metro. Está certo? Está me dando unidade de Joule por metro cúbico por segundo. Né? E aqui a gente estava tendo menos J escalar E. Estava dando, eu acho, exatamente isso. Estava dando rotacional de B, que é 1 sobre metro, D sobre M0. Né? Então, esse aqui é o rotacional de B igual a M0 J. E aqui C vezes B. Então, V2 sobre M0, então aqui está dando densidade de energia, e aqui eu tenho esse C só está dando 1 sobre segundo. Então, então tem alguma coisa nesse termo, porque esse termo está dando o que a gente sabe, isso aqui está correto, isso aqui é a densidade, é a intensidade da onda, né? Que é o vetor de Poynting, é energia por unidade de tempo, né? Isso aqui. Só isso aqui, só o termo em zero. Energia por unidade de tempo, unidade de área, só isso aqui é intensidade. Eu estou preocupado se eu não estou misturando alguma convenção. Já sei o que está acontecendo. Isso aqui foi. Acho que é o seguinte, né? Quando eu identifiquei isso aqui, F0I não é o campo elétrico. F0I é o campo elétrico sobre C. É isso que eu estou fazendo, fiz errado. F0I é o campo elétrico sobre C. Então, isso que foi identificado errado. Vamos botar esse C. Se eu colocar esse C aqui agora, esse C aqui cancela, aí fica Joule por metro cúbico. Então, isso aqui é
joule por metro cúbico, né? Então, esse aqui deu no fundo, então, que a gente está vendo que é o joule por metro quarta. Esse aqui está dando joule por metro quarta. Certo? Então, é isso aqui. Vamos jogar aqui. E aqui, a gente viu que dava 1. Viu aqui de novo. Vou fazer aqui. De novo, estava esquecendo de colocar o som C aqui de novo. Perdão, eu faço sempre cedo, então vou chamar a atenção de vocês aqui, para não fazer que nem eu. Sempre eu cometo, porque a gente está acostumado em teoria de campo a trabalhar com a velocidade da luz igual a 1. Então isso aqui para nós a gente viciou, que é o campo elétrico. Mas no curso aqui eu estou tentando manter as unidades no lugar certinho. Então é sobre C, tá? Só para eu estou falando isso aqui para eu mesmo não esquecer. Então, não é para vocês, não, porque vocês estão aprendendo, alguns de vocês que não sabem não vão errar. Mas a gente tem esse vício terrível de fazer H cortado igual a C igual a 1. E aí quando a gente pega alguém que não conhece esse sistema, eu agora tive essa experiência, tá? Eu tinha feito um trabalho todo assim, para a gente jogar cortado igual a C igual a 1. Um rapaz, um colega meu italiano que estava aqui, veio passar 2 semanas aqui, a gente estava fazendo um trabalho, e ele é da astrofísica observacional. Então para ele esse sistema é SI. Tem que ter todas as unidades, né? E aí, cara, tudo que eu tinha feito, eu tive que transformar tudo para o sistema SI. Eu levei quase 2 semanas para botar os H cortados, os 6, os Epsilon 0, os zeros, tudo no lugar certo. É horrível. Aí agora eu estou fazendo o seguinte, eu agora estou trabalhando no sistema SI, porque é mais fácil, você bota tudo no lugar. Depois, se quiser, faz tudo igual a 1. Agora, quando está tudo igual a 1 e você tem que recompor, é muito pior. Então, eu só estou avisando aí a vocês, então, essa era a razão dos meus erros. Então, tá certo. Então, essa relação aqui está dando para nós, né? Então, as densidades. Então, isso aqui é tudo, essa equação está toda em joule por metro quadrado. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, às vezes, a gente pode até fazer assim, escrever essa equação da seguinte maneira: 1 sobre C, ddt, e aqui, a gente está chamando a componente θ00, eu vou identificar isso aqui como sendo a densidade de energia, vou chamar de U, densidade de energia do campo, né? Incluindo, claro, o termo novo. Então, 1 sobre C ddt da densidade de energia. Aí aqui a gente vai ter DI, θI0. Eu vou identificar esse vetor aqui, como a gente faz naturalmente, o vetor de point. Então aqui fica a divergência, o vetor de point, mais a divergência do vetor de point. Então eu estou fazendo o seguinte, estou identificando o vetor de point como sendo a componente θi0. Tá? 0 embaixo, 0 em cima. Então, acho que quem desce e sobe trocando o sinal é o índice espacial, o índice temporal não. Então, aqui fica a divergência do point, que aqui ficou para nós dentro J. Então, se a gente quiser sobre C, então se eu multiplicar toda essa equação por C, então aqui a gente multiplica, perdão, por C, e aqui a gente multiplica por C, então estou colocando C aqui. Perfeito. Então, aqui a gente tem que ter a seguinte coisa. O que acontece normalmente, né, nos modelos eletromagnéticos em que não há anisotropia, o tensor de energia-momento é simétrico. Então, θi0 é igual a θ0i. Agora, nós temos uma outra situação. θi0 não é igual a θ0i por causa desse termo aqui. Se eu pegar o θi0, como a gente fez aqui, ó, ele vai ser 1 sobre I0, F, I vezes F, Mi0. Esse termo aqui é 0, porque isso aqui é I0, e esse termo aqui vai contribuir. Mais 1 sobre I0, aí, o F2, I, aí, e aqui o V0. Então vamos ver direito. Como isso aqui é índice temporal, esse índice aqui só pode ser espacial. Fica J e aqui fica J. Agora aqui não. Aqui esses índices podem ser as duas possibilidades. Porque como isso aqui é espacial, aqui pode ser temporal. Temporal, espacial, espacial. Então vou colocar aqui direitinho nossa componente θ0 que nós estamos identificando com o vetor de point. Então, isso aqui é 1 sobre Mi0. Esse objeto aqui a gente identifica por menos epsilon e JK, campo magnético, componente K. FJ0 é menos F0J,
menos o campo elétrico, componente J, agora é sobre o C, vamos esquecer aqui, troquei a ordem 0 com J, por isso tem o sinal menos. E aqui nós temos mais 1 sobre 0, repetiu, e 0 a 0, D0, mais 1 sobre 0, repetiu, e J, a J, D0. Isso aqui. Vou trazer para cá, tá? Vamos apagar isso aqui, talvez vai precisar. Bom, então aqui ficou de JK, como a gente já viu, né? Vai ficar J, é vetor V, é vetor B, ficou θ0, ficou é vetorial B, é vetorial B, componente I, sobre I0C. Quando nós multiplicamos por C aqui, né, aí esse C desses objetos aqui, na verdade o C vezes θ e 0 é que vai ser o vetor de ponto. Então vamos identificar aqui esse vetor de ponto aqui, como está C, θ e 0. Então C vezes θ e 0, deixa eu botar aqui, vai ser o vetor de ponto. Mas lembrando que o vetor de ponto, então, vai ser definido assim, C vezes θ e 0. Claro, se C é igual a 1, né, como os relativistas estão acostumados a fazer em ordem da teoria de campos também, então o vetor de ponte é o θ e 0, mas aqui a gente está botando as unidades no lugar certo. Então tem esse C, que é interpretado como vetor de ponte, é C vezes essa componente aqui. De fato, vocês estão observando que aparece esse C aqui no denominador. Então C vezes isso aqui, cancela esse C e me dá exatamente o vetor de ponte, né? É vetorial B sobre I0, só para acertar esse pedacinho aqui agora. Agora, F e 0, eu posso descer F e 0, vai ganhar um sinalmente que eu vou descer o índice espacial, mas aí eu vou trocar, vai ficar F 0, não vai acontecer nada. Agora, na dualidade, F 0i é o campo magnético. No caso normal, é E sobre C, mas quando eu faço a dualidade, aqui fica o campo magnético, então vai ficar mais 1 sobre I0, campo magnético, componente I, a 0 é o φ sobre C, o potencial elétrico sobre C. E aqui o V0, então faz em cima e embaixo. Tá certo. E agora, esse pedacinho, F e J, na dualidade, então isso aqui vai ficar 1 sobre I0. Eu vou botar isso aqui direitinho para pensar. 1 sobre I0, epsilon I JK, e aí aqui vai ficar o campo elétrico EK sobre C. Só para lembrar o seguinte, na dualidade, no usual, F e J é menos polaritívica vezes o campo magnético. Quando eu vou para o dual, o B vai em menos E sobre C. Então, o menos se cancela, fica no lugar. O campo magnético fica o E sobre C. Aqui, esse campo AJ aqui é menos a componente euclidiana, eu tenho que colocar isso aqui em cima, né, e colocar o sinal menos aqui. Então, isso aqui é menos o campo euclidiano. Então, e aqui é a componente V0. Então, isso aqui no fundo dá 1 sobre V0, A vetorial é vetor V0. Então, deixa eu colocar aqui para a gente. Então, para nós, nessa descrição, deixa eu colocar aqui para a gente comparar. Componente I0 ficou 1 sobre E vetorial B, vetorial B sobre I0C, componente I, vetorial, componente I desse vetor. Depois, 1 sobre, de novo, 1 sobre I0C, esse pedacinho aqui, 1 sobre I0C, o potencial elétrico, campo magnético, componente I e a componente V0 da anisotropia. E depois esse termo aqui de novo, menos 1 sobre I0C, produto vetorial de A
um campo elétrico e aí o vetor resulta. Então, esse seria, vou colocar assim, o vetor de point. Qual é a interpretação dele? No caso normal, o vetor de point, ele aparece aqui e vai aparecer, vamos ver a próxima equação. Nós pegamos só, vamos guardar isso aqui, que vai ser importante para nós. Então, isso aqui foi tudo saindo dessa componente aqui, ou igual a zero. Então, tá? Então, a gente tirou tanto a densidade de energia como o vetor de point. Eu não estou dizendo que isso é a densidade de momento, por quê? Vamos fazer agora a comparação, né, do caso de Maxwell com o caso da anisotropia. E aqui o termo de dissipação. Então, normalmente a gente identifica como o termo de dissipação da corrente frente ao campo elétrico. Aqui a gente interpreta isso aqui, pode escrever como sendo a resistividade vezes o campo elétrico, dá um termo tipo efeito, aquilo que a gente chama de efeito de dissipação de Joule, né? Isso é uma componente temporal, ou igual a zero. Vou só deixar. Agora vamos pegar a componente espacial. Vamos pegar nessa equação o ρ como índice espacial. Então, pegando aqui. Dentro da transmissão de energia, depende da carga elétrica. Depende da carga elétrica. Então, depende da carga elétrica. Claramente fala desse termo aqui que eu vou questão. Eu disse que o que a gente discute aqui, esses modelos de eletromagnéticos não lineares, Sim. eles têm uma transmissão de energia Sem carga elétrica. sem carga elétrica. Sim. No disco anisotrópico não. No anisotrópico, mas observe o seguinte, esse anisotrópico ele é uma anisotropia dentro de uma eletrodinâmica linear. Se você colocar agora a anisotropia dentro de uma eletrodinâmica não linear, aí pode acontecer, você pode ter dissipação sem a presença de carga. O Euler-Lagrange se diz que pode. Olha Heisenberg. Não, não. O Anível. Pode. Quer dizer, você precisa ter campo, vamos dizer, campo eletromagnético gerado pelo próprio fóton, sem carga elétrica. O próprio campo eletromagnético está gerando um novo campo eletromagnético, sem necessariamente a presença de um meio material. Vou botar aqui agora. Vamos fazer então agora esse outro setor. Botando aqui agora esse índice espacial. Vamos fazer isso aqui. Esse aqui separadinho, para não confundir o quadro. Depois aqui a gente vai trazer agora delta zero. Vou deixar espaço para isso aqui. Vamos lá. Então vamos abrir essa equação aqui. Normalmente, colocando agora todas as possibilidades nesse índice. Então esse índice aqui vai poder ser temporal com esse espacial, agora os dois espaciais, dj, delta ji. Aqui, ji, vai ser j0, f0i, mais o j, índice espacial, fji. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, logo do lado direito, a gente já vê as dimensões. Lembrando da nossa formulação um pouco adiante, a nossa quadricorrente ela é C vezes a densidade de carga e a corrente J. Então a componente J0 é C vezes ρ. A componente F0i, não posso esquecer, o campo elétrico sobre C. Aqui, essa componente aqui é menos epsilon, J e K, campo magnético, componente K. E aqui ó, é a corrente JJ. Então, aqui eu posso trocar a ordem, posso trocar IJ. E aí, IJK. JK vai dar o produto vetorial. Então, isso aqui vai dar para nós J, corrente, densidade corrente vetorial, campo magnético, componente I. Então, o que nós estamos observando aqui do lado direito? Já que eu tenho o C que vem daqui e o C que vem daqui, agora eu botei o C no lugar certo, ele se cancela, olha o que está tendo aqui. Carga por unidade de volume vezes campo elétrico. Carga, Coulomb por metro cúbico. E campo elétrico. Carga vezes campo é força. Então, esse termo aqui está me dando Newton
por metro cúbico, está me dando uma densidade de força. Esse termo aqui, tá, vai ter que ser a mesma coisa, J vezes B. Então vamos colocar aqui, J é Rho, densidade de carga, vezes V. Vezes B. Então, aqui vou colocar de novo essa densidade de carga, então aqui é Coulomb por metro cúbico. Aqui é V, né? Velocidade. Esse V aqui é velocidade, né? É metro por segundo. Não é o que tem nada a ver com aquele V, não. E aqui é o campo magnético B, que é o campo elétrico sobre C. Vou colocar assim. Isso aqui é Coulomb, né? Então vamos ver as unidades aqui. Então aqui ficou Coulomb vezes campo elétrico, né? Coulomb vezes campo elétrico é Newton. Então, Newton. Então o que a gente fez aqui, Newton é Coulomb vezes o campo elétrico, que é Newton por Coulomb, então vai ficar Newton. Tá? Esse C aqui tem metro por segundo, vai cancelar com esse segundo, esse metro vai cancelar com esse metro, e aqui vai ficar Newton por metro cúbico. Então isso aqui é justamente a força magnética, né? Rho, V vezes B. Então também, claro, por homogeneidade, isso aqui tinha que ser Newton por metro cúbico. Então o que nós estamos observando? Que o lado direito está dando uma densidade de força. No outro caso, na equação anterior, o lado direito estava dando uma densidade de energia. Estava tendo a densidade de energia que estava dando o dispêndio de energia. Aqui a gente está tendo uma força. Então, esse lado direito é força por unidade de volume. Então, obviamente, o lado esquerdo tem que ser força por unidade de volume. Vamos dar uma olhadinha. Então, isso aqui é 1 sobre C derivada temporal. Do θ, 0i. Isso, então, no final de tudo, tem que ser uma densidade de força, Newton por metro cúbico. Quando eu derivo em relação ao tempo essa grandeza aqui, eu estou tendo algo que tem dimensão de força. Isso tudo aqui é força por unidade de volume. Claro, então vamos ver a unidade desse objeto. Isso aqui, 1 sobre C dt é 1 sobre metro. Então, esse θ, a dimensão do θ 0i aqui, e aqui nós temos Newton por metro cúbico. Então é claro que essa grandeza aqui, ela está tendo dimensão de Newton por metro quadrado. Vamos tirar agora quem é essa grandeza. Newton por metro quadrado é pressão. Então aqui já é uma outra equação. Mas o que é importante para nós é a gente verificar que o que está dando aqui desse lado para nós é uma densidade de força. Então força está ligado à variação temporal do momento. Então, isso está aqui de alguma forma, está ligado a vamos ver já, alguma densidade de momento. Vamos tirar agora a expressão exata do θ 0i para comparar com esse θ 0. Aqui só uma coisinha, só para ficar com a coisa mais nítida. Esse zero aqui eu posso levantar à vontade. Ele é um índice temporal, que sobe e desce à vontade. Esse índice aqui é um índice espacial. Eu vou escrever ele assim. Que é menos θ 0i. Bom, então só para lembrar que tem uma diferença de sinal aqui. O que eu quero comparar no final do dia é o θ0 com o θ 0i. Eu posso botar esse sinal menos aqui, vou fazer isso aqui. Que é isso que eu estou precisando, é o θ 0i. Eu quero comparar θ 0i com θ 0 e verificar que não são a mesma coisa. Não há uma simetria. Mas θ 0i é menos θ 0i. Isso não é problema, é só calcular o θ 0i e colocar o sinal menos dele. Então vamos fazer o nosso θ 0i aqui, olhando aquela equação. Deixa eu apagar essas dimensões aqui, depois eu volto se for necessário. Então o que eu estou só querendo conduzir vocês é para a seguinte discussão. O que está lá do lado direito dessa equação é uma densidade de força. E densidade de força está ligada, então, à variação temporal de uma densidade de momento, porque a derivada da variação temporal do momento é a força. Quero chamar a atenção que normalmente nós introduzimos esse objeto aqui como sendo o nosso vetor de point. Na teoria de Maxwell, o vetor de point tanto faz ser o θ 0i como o θ 0 por causa da simetria. Aqui a gente vai ver que tem uma diferença. Então vamos pegar o θ 0i, que é essa equação. θ 0i, então esse índice aqui vai ser I, esse cara aqui desaparece. Então nós vamos ter 1 sobre I0, estou calculando, vou botar aqui θ 0i.
vai ficar 1 sobre M0. F 0 I, F I. Botando só o rho igual a ele. Aqui desaparece e vai ficar mais no último termo da anisotropia. É F 0 I, ani, VI. Anisotropia espacial. Aqui de novo, esse índice aqui é temporal. Esse índice aqui só pode ser espacial. Aqui vai no J, aqui vai no J. De novo, esse índice aqui é temporal. Esse índice aqui só pode ser espacial. Então, J aqui, J aqui. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar F0J, vai ficar 1 sobre M0. F0J em cima é menos o campo elétrico, componente J, sobre C. E o FJ aí embaixo é menos Epsilon J e K BK. Então, aqui os menos vão se compensar, porque eu tenho um menos daqui, eles se compensam, tá certo? E aí aqui eu vou, vai ficar Epsilon IJK, vou botar aqui IJK, aí eu vou ganhar um outro sinal menos. E aí aqui nós vamos ter menos E vetor B sobre o C. Vamos verificar. Então, isso aqui é o θ 0. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar menos E vetorial B sobre I0C. Esse termo aqui. Tá, então, sobrou no final do dia o menos. Tinha um menos aqui, que se compensaram. Mas aí, quando eu mexi no F, apareceu um terceiro sinal menos. Então, sobrevive no final de tudo um sinal menos. E aí, agora, finalmente, esse termo aqui. Esse termo aqui, para poder fazer as associações, vamos trazer o J para cima e o I para cima, eu subo dois índices espaciais e a gente troca esse sinal. Agora, esse F0J é menos, então vai ficar menos 1 sobre M0, porque o sinal menos. Esse cara aqui é menos o campo elétrico, componente J sobre C. Esse cara aqui é o próprio potencial vetor, esse cara aqui é o próprio vetor vetor. Então, isso que está dando para nós é o seguinte, é escalar J menos 1 sobre M0C, é escalar J, e aí tudo isso aqui vem. Está dando para nós aqui menos 1 sobre 0C, então, olha só, isso é o θ 0I embaixo. Eu estou precisando desse cara aqui, mas é menos ele. Então, onde vai ficar? Quando eu colocar esse sinal menos aqui na frente, vai ficar exatamente esse primeiro termo. É, vetorial B. Pode falar. Aquele F nele não vai aparecer, é dual. Esse aqui é o dual? É. E é dual, não perdão. Não estou errado. Me corrija, mas obrigado. Não era para ser, não. É o dual. Então, já parece termino. Mas o primeiro termo aqui está resolvido, vou fazer o segundo, é o pontual. Eu errei, perdão, tá? Então ficou aqui mais 1 sobre M0, obrigado, tá? 1 sobre M0. F til dual em cima é a mesma coisa que menos F til 0J embaixo. Mas o F til 0J embaixo é o campo magnético, obrigado. Então aqui vai ficar o sinal menos, porque eu desci esse índice J. E agora, como a Paula observou, é o campo magnético, é o dual, não é o E sobre esse B. Aqui fica o próprio A, vai dar B escalar A, e aqui vai ficar o vetor V. Então aqui ficou, aqui o componente I, e aí aqui ficou menos 1 sobre M0, potencial vetor, escalar, campo magnético, componente V. Então, como a gente está observando, se a anisotropia fosse zero, V0 é zero, e o V é zero. Não tem anisotropia, então não tem V0 e não tem V. E aí, esses dois objetos conhecidos, que é o caso de Maxwell. No caso de Maxwell, θ I0 é igual a θ 0I. Então, tanto faz. Os dois são iguais. Então, os dois descrevem para nós a densidade de momento, é o vetor de point. Aqui tem uma diferença. θ 0I é diferente de θ I0. Então, aonde é que está o momento? O momento linear da onda está no θ I0 ou está no θ 0I, já que eles são diferentes. Então, o que a gente observa é que na equação
Aqui é uma derivada temporal desse objeto aqui. Então, esse carinha aqui, que é esse aqui, ele está dando a densidade de força do lado direito. Então, é ele que deve estar representando, né, a densidade de momento. Porque densidade de momento, variando no tempo, deve dar a densidade de força. Então, eu chamar a atenção disso, porque existiu durante uma certa época uma confusão na literatura devido a isso. Então, no caso do θ, isso não é só no caso da anisotropia, não. Existem outras situações em que isso é importante para a gravitação, sobretudo. Se nós olharmos, né, em geral, na gravitação, o que se acopla com a equação de Einstein, né, o que a gente tem aqui é θ'. Então, quem se acopla como campo gravitacional é a parte simétrica do tensor de energia momento. Então, isso, automaticamente, a equação de Einstein, ela seleciona a parte simétrica do tensor de energia momento, porque esse é o termo que aparece no Lagrangiano, acoplando a fonte externa, a fonte de matéria, a fonte de energia e momento externo com o campo gravitacional. Então, na equação de Einstein, isso se repercute assim. Porém, existe uma parte não simétrica. Qual é o significado dessa parte não simétrica do tensor de energia-momento quando se tem, por exemplo, torção do espaço-tempo? Então, eu queria só esclarecer um pouquinho essa discussão, porque existe essa confusão. Por exemplo, matéria condensada, quando a gente considera defeitos do sólido, né, ondas eletromagnéticas propagando um meio anisotrópico, o Léo vai falar até sobre isso com vocês. Sobre, por exemplo, o efeito Faraday, o efeito Quantum-Newton, esses efeitos de anisotropia na matéria, isso gera tensor de energia-momento que não é simétrico. Então, a pergunta é, onde está o vetor de Poynting e onde está a densidade de energia? Então, em geral, quando isso aqui acontece, é esse cara aqui que fica sendo interpretado como a densidade de momento. E esse objeto aqui mantém uma interpretação em termos, é uma espécie de um vetor de Poynting estendido. Então, no caso maxwelliano, em que o V0 é zero, isso aqui é o vetor de Poynting. Agora, devido à anisotropia, eu tenho um vetor de Poynting estendido, né, modificado pela anisotropia. Mas ele não está dando a densidade de momento. A densidade de momento está vindo desse cara aqui, delta 0i, que também seria, né, o vetor de Poynting maxwelliano, só que agora corrigido pela anisotropia. Então, chamando a atenção disso, tá? Normalmente, o que acontece é isso. E as duas coisas são identificadas. Agora, não temos mais isso. E aí eu tenho que saber onde é que está correta, onde é que está realmente o vetor de Poynting. O vetor de Poynting está nessa componente aqui. Voltando só aqui um instantinho, essa componente aqui, então, está dando para nós, ó, 1 sobre C ddt. E aqui o θ0i. Então está aqui o nosso θ0i. Vamos colocar aqui. O primeiro termo é esse aqui. Então tá, tem que ter a mesma unidade. É vetorial. E agora eu botei os 6 nos lugares certinhos, né? Então aqui ficou vetorial. Então a gente pode fazer o seguinte, chamar, deixa eu só fechar essa anotação aqui. Então vamos chamar esse cara aqui, θ0i. Eu vou interpretar esse cara aqui, então, como sendo o vetor densidade de momento da onda. Aqui eu estou interpretando esse cara aqui, né? C vezes esse cara como vetor de Poynting. Vou botar C. C vezes θ. E 0 é o vetor de Poynting. Interpretando como vetor de Poynting estendido. Vou botar aqui extended. Vetor de Poynting estendido. Multiplicando por C. Aí cancela esse C, cancela esse C, cancela esse C. Fica exatamente o vetor de Poynting maxwelliano mais a parte nova. E aí agora vamos chamar esse cara aqui, C θ0i. Nós vamos identificar esse cara aqui como sendo a densidade de momento. Tá? Então, tudo isso aqui, a densidade de momento, incluindo isso. Vamos chamar só a atenção aqui da unidade, que é o seguinte. Então, vamos pegar essa equação aqui. Ela ficou assim, ó, 1 sobre C ddt θ0i. Vou só colocando aqui as unidades. TJI.
E aqui está dando para nós algo que tem densidade de força. Do lado direito, eu estou pensando a equação em termos dimensionais. Eu vou pensar em termos dimensionais. Então ficou força por unidade de volume. Do lado direito, deixa eu apagar isso aqui, está confundido aqui. Então nós estamos aqui. Força por unidade de volume. Vamos multiplicar então essa equação por C, como a gente fez agora. Aí aqui vai ficar, vamos deixar aqui sobre C, vai ficar C aqui, C aqui. E aqui vai depois a gente colocar o C aqui também. Só multiplicar. Então olhando essa dimensão aqui, θ 0i. Então θ 0i, aqui para nós, está dando π vetorial B. Vamos botar em termos de unidades agora. Então para elétrico é CD. Pegando só as unidades, CD. Então vai aparecer um B2 aqui, C, termos dimensionais, C vezes B2, sobre I0, C. Então, em termos de unidade, estamos tirando esse C daqui, isso aqui está dando uma densidade de volume. Se eu multiplicar isso aqui por C, que é o que nós estamos fazendo, né? Então agora, só para confundir, isso aqui, a expressão é essa. É vetor B sobre C. Em termos dimensionais, tem um C aqui, que é CB. Vai ficar CB2 sobre esse C. Em termos dimensionais. Então, eu estou tirando θ 0i. O θ 0i daqui, energia por unidade de volume. Mas eu estou multiplicando por C. A grandeza que eu estou identificando é essa aqui, P. C, θ 0i. Esse C aqui desaparece. Não aparece. Vou só pegar isso aqui. Estamos olhando isso aqui. Em termos dimensionais, isso aqui é vetorial B sobre I0. Tá? Então, estou pegando isso aqui, C, vezes θ 0i, dimensionalmente, tá? Então, aí vai ficar CB sobre B2 sobre I0. B2, então, você vai ficar metro por segundo, e aqui joule por metro cúbico, tá certo, pessoal? Só marcando aqui, porque eu posso ter confundido com vocês. Tem que ser demais, essa expressão aqui é assim. Mas o que eu estou precisando não é θ 0i, eu estou precisando de C θ 0i. É isso que nós estamos vendo, está ligado ao vetor de Point, ou a densidade de volume, C θ 0i. E aí, dimensionalmente, então C θ 0i é isso aqui, é B sobre I0. Então, é B sobre I0, dá isso aqui, joule por metro cúbico, metro por segundo, que fica joule por metro quadrado por segundo metro quadrado, que é justamente algo que tem unidade de intensidade, a intensidade da onda. Né? Deveria, dimensionalmente, eles têm a mesma, eles são iguais, dimensionalmente, mas um é o vetor de Point e o outro não. Esse é a intensidade, esse não. Vou passar agora isso aqui para uma outra unidade, só para ver assim, vamos usar o joule aqui, vamos expressar o joule. Joule é o quê? Quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. E aqui fica segundo sobre metro ao quadrado. Né? Então, joule tá certo, né? Massa vezes velocidade, aqui fica segundo e aqui fica metro quadrado. Então, né, nós não vamos ganhar nada disso, né? Por quilograma por segunda, terceira. Tá? Então, é melhor interpretar dessa forma. Intensidade, está aqui. Intensidade aqui. Bom, então agora vamos ver a unidade do ΔJI, esse carinha aqui. Então, aqui nós temos a dimensão desse cara para a gente poder dar uma interpretação para isso aqui. TJI. Então, a derivada, ele vai aparecer aqui, ó, nessa expressão, ele está aparecendo D, derivada espacial, do ΔJI, e desse lado aqui nós estamos tendo uma densidade de força, Newton por metro cúbico. Aqui, então, é 1 sobre metro, e aqui é a densidade do TJI. Então, Newton por metro cúbico. Então, isso no final de tudo dá uma densidade, dá uma unidade de Newton por metro quadrado. Que é a unidade de força por unidade de área, pressão. Então, esse objeto aqui, ele é interpretado como um tensor de pressões. Então, eu tenho, por exemplo, ΔJI, eu tenho θ1, 2, θ1, 3, θ1, 1, 2, 1, 3, e assim vai, com todas as componentes espaciais. Então, a unidade desse θ espacial é a unidade de pressão, em Newton por metro quadrado. Então, essa equação, essa componente, ela está descrevendo um tensor
que está dando as pressões da radiação sobre os planos coordenados, né? Quer dizer, essa radiação que ela está se propagando no espaço, né? Como se ela estivesse propagando através de um certo volume, e aí essas componentes, θ 1, 2 é plano XY, θ 1, 3, plano XZ, θ 2, 3, plano YZ. Então a gente está tendo as pressões, quer dizer, é isso que está dando para nós aqui. Quer dizer, daqui que a gente vai tirar a pressão da radiação. Aqui a gente está tirando o momento da radiação. Na primeira equação que nós fizemos, O igual a zero, a gente tirou energia. Então, tirar a densidade de energia. Dessa equação aqui, a gente tira a densidade de momento e a pressão da radiação. Tá? Então, a análise do tensor de energia e momento é melhor sempre usar um formalismo covariante, porque a gente tira todas as expressões. Se a gente olha só as equações de Maxwell de forma não covariante, a gente não tem acesso a essa informação. Então, por isso que eu fiz questão com vocês de trabalhar a versão covariante dessa eletrodinâmica mesotrópica. Então, do ponto de vista dessa eletrodinâmica, muita coisa tem sido feita. Essa eletrodinâmica mesotrópica tem sido estudada recentemente, tanto em matéria condensada como em astrofísica. Por exemplo, explosão de supernovas, né? A energia que é emitida pelas supernovas, e toda uma questão de quanto essa anisotropia pode dissipar energia da onda que chega até nós, então diminuindo a frequência da onda. Tem uma série de aplicações interessantes. Eu estou colocando ela aqui, não como mero exemplo acadêmico, mas vocês vão poder encontrar, deixa eu colocar aqui, possibilidade de aplicação da eletrodinâmica anisotrópica. Então, vamos dizer assim, a potencialidade de aplicações, né? A gente tem aplicações. Na física atômica, tem uma série de estudos feitos no espectro de emissão de ar, física atômica. Por quê? Porque, vamos dizer, a gente tira, né, a composição das estrelas, né? Tudo bem? Eu estou sem óculos, tem uma silhueta aí elegante, né? Não sabia se era você ou outro rapaz aí, parecido contigo. Tudo bem, eu falo contigo daqui a pouco. Então, na física atômica, por exemplo, estudar o espectro de emissão de estrelas. Né? Quer dizer, a gente sabe que a composição das estrelas, né, usando o modelinho da radiação do corpo negro, a gente sabe as raias espectrais da luz emitida das estrelas e aí a gente vai aprendendo aqui na Terra qual é a composição das estrelas. Só que nessas estrelas, se existe uma anisotropia intrínseca ao espaço-tempo, isso modifica as raias atômicas. Por exemplo, teve um estudo dos russos muito interessante, que era rever o espectro dos átomos, né, tipo hidrogênio, átomo de hélio, em presença de uma anisotropia. O quanto essa anisotropia pode fazer um deslocamento das raias espectrais. Então, na física atômica, né, a anisotropia está ligada, vamos dizer assim, ao deslocamento das raias espectrais na luz das estrelas. Até aqui também chamar a atenção, porque essa anisotropia é uma anisotropia que pode ter origem no espaço-tempo. Nós vamos ver daqui a pouco a eletrodinâmica de Gambini e Puri, que é uma eletrodinâmica que leva em conta a possibilidade, né, de uma quantização do próprio espaço-tempo, não da gravitação, mas a quantização da própria estrutura geométrica, a geometria do espaço-tempo. E a gente mostra que ela se reverte sob a forma de uma anisotropia. Então, uma eletrodinâmica anisotrópica, essa anisotropia, ela pode estar contando para a gente várias histórias. Ela pode estar dizendo que a origem da anisotropia pode ser um efeito de gravitação quântica. Como também a origem da anisotropia pode ser efeito de algum tipo de matéria do universo primordial que se condensou e formou direções privilegiadas no espaço-tempo.
Então, é por isso que eu estou colocando que a ligação, né, é importante, apesar de ser um problema de física atômica, você está estudando luz, deslocamento das raias espectrais, estudar o átomo de hidrogênio, agora numa eletrodinâmica, onde você não tem mais a lei de Coulomb. Nós tínhamos visto que eu tinha até deixado esse exercício para vocês, quem quisesse fazer. A divergência do campo elétrico, né, menos o vetor de anisotropia, escalar campo magnético, é a densidade de carga. Então, suponhamos que a gente tem uma carga puntiforme localizada na origem. Então, a pergunta era, como fica a lei de Coulomb agora, o campo de uma carga, devido à presença da anisotropia. Então, agora, o campo magnético, ele influencia o campo elétrico. Eu tinha mostrado para vocês, induzido vocês a fazer esse exercício, pensando que a carga puntiforme estática, ela vai gerar um campo elétrico, esse campo elétrico vai induzir um campo magnético, e esse campo magnético vem para cá. Porque depois a equação de Faraday de Fermat era essa aqui, rotacional de B, e aí que aparecia mais um V sobre C vetorial igual a μ0. O problema está, estou jogando fora a corrente de deslocamento, DRT estou jogando fora. Então, não tem corrente também, o problema é uma carga estática. Então, se a carga estática ela gera um campo elétrico, esse campo elétrico está gerando um campo magnético. Ele é fonte de um campo magnético. Aí esse campo magnético ele é realimentado aqui. E aí eu vou ter um campo elétrico tirado da lei de Gauss. Então, o problema tem dois passos, né? A gente primeiro vai ter que expressar aqui esse campo magnético em função do campo elétrico, trago isso aqui para cá e eu ganho uma equação só para o campo elétrico. Eu tenho que eliminar o campo elétrico por essa equação, o que não é complicado, é uma equação tensorial que a gente pode resolver. Então a gente tira daqui o campo magnético em função do campo elétrico, traz ele para cá e aí eu ganho uma equação só para o campo elétrico. Então, o que eu estou querendo dizer é que a anisotropia, ela modifica a própria lei de Coulomb. Então, se eu quiser agora estudar o átomo de hidrogênio em presença de uma anisotropia, eu não vou mais poder dizer que a força centrípeta mv2 sobre R é a força eletrostática. Porque a força eletrostática agora, ela já não é nem mais central. O problema perde a simetria central. Então o problema é simples, mas não é trivial. A ideia é simples, é só isso. Agora tem todo um aspecto aí de anisotropia que tem que ser resolvido. Então eu estou querendo dizer que a presença da anisotropia modifica as equações básicas tanto do eletromagnetismo, quanto depois, né, na mecânica quântica, se a gente for olhar o átomo de hidrogênio. Quais são as raias espectrais do átomo de hidrogênio? Quem fez um estudo muito bonito aqui foi um grupo de russos, no início da década, há 18 anos atrás, foi em 2001, Denisov, não sei se mulher ou filho dele, Denisov, e um outro autor aqui, e outros autores. Era o Denisov que era o líder dessa área. Ele trabalhou bastante sobre isso. Esse grupo de russos aí, no início da década de 2000, estudou bastante o efeito da anisotropia espaço-temporal em problemas de emissão de átomos. E aí, claro, se os átomos emitem agora um deslocamento, além disso, a luz emitida, a radiação eletromagnética que nós estamos estudando aqui, está passando por um meio, ela está sendo transportada até chegar a um detector. E nessa região em que ela é transportada, ela vai encontrar anisotropia também. Então nós vamos ter uma interação da radiação com a anisotropia, como nós estamos colocando aqui. Então a radiação, os campos de radiação estão interferindo, estão aqui interagindo com a própria anisotropia. Então tem uma série de questões que levam essa discussão da eletrodinâmica axiônica tanto para a física atômica e da física atômica, né, a um passo da discussão na astrofísica. Sobretudo, eu estava perguntando a esse colega meu francês que mexe com astrofísica, ele falou que nas explosões de supernova, todo o estudo aí da luz emitida por supernova, fótons emitidos por supernova, porque, claro, a supernova quando explode, ela explode num tempo muito curto e ela explode com muita energia. Basicamente, né, a radiação pesada assim, da supernova, a radiação eletromagnética é muito pouca, ela é cerca de 1%, o resto é neutrino, que a supernova quando explode, manda de pesadão mesmo, é neutrino, mas sai radiação eletromagnética também, cerca de 2%, ele me falou, 2% dessa energia explode. Imagina uma supernova que explode 10 a 45, 10 a 50 joules em frações de segundo.
Então, uma potência assim, na faixa de 10 a 55 watts. Daí, 2% radiação eletromagnética. O resto, basicamente, é neutrino. A radiação eletromagnética, o forte dela é raios gama. Então, sai radiação eletromagnética de alta frequência, raios gama. E aí, essa luz, né, é estudada quando chega aqui. Então, essa luz já pode ter sido deformada por essa anisotropia. Então, está se estudando também explosão de supernova para tentar ver se consegue tirar alguma informação sobre uma possível anisotropia. Agora, a questão é, tira-se fenomenologicamente. A questão agora é, teoricamente, de onde vem essa anisotropia? Essa anisotropia se originou nas cordas fundamentais do universo, a teoria de cordas dá uma explicação, dá um caminho para essa anisotropia. Loop quantum gravity dá um caminho para essa anisotropia. Supergravidade dá um caminho. Dimensões extras também dão um caminho. Então tem vários caminhos para a gente abordar a anisotropia do espaço e tempo. Então esses experimentos são importantes porque eles podem dizer, não, o caminho mais compatível é o caminho, vamos dizer, da loop quantum gravity. Aí você diz, então, provavelmente esse é o efeito mais importante do universo primordial na radiação eletromagnética. Então o problema é um problema importante, estou colocando que é uma questão, não é uma questão meramente acadêmica, não é fazer um exercício de eletromagnetismo. Tem uma literatura rica e muito variada sobre eletrodinâmicas axiônicas. Depois, na própria física de matéria condensada, a anisotropia pode estar associada a defeitos topológicos de certos materiais. Então, você tem materiais com, sei lá, com torção, você tem materiais com defeitos, vários tipos de defeitos, deslocamentos, né? E aí todos esses defeitos vão interferir também na propagação das ondas, né, da radiação eletromagnética no interior desse material. Então, isso também é importante em materiais mais modernos, como os isolantes topológicos. Então, na física de isolantes topológicos, também existe uma seção, né, importante para o estudo de eletrodinâmica anisotrópica. E a eletrodinâmica anisotrópica, nos isolantes topológicos, ela pode estar ligada a um termo topológico interessante. Vocês tinham visto, mas não lembrando, quando a gente colocou o Lagrangiano aqui dessa anisotropia, o Lagrangiano tinha essa expressão aqui, em 4 dimensões. Então, esse termo aqui é um termo que não depende da métrica, então é um termo topológico. No caso do isolante topológico, esse vetor aqui, a supersimetria, por exemplo, nos diz que esse vetor é o gradiente de um escalar. E aí, o que a gente ganha a partir dessa eletrodinâmica axiônica, é o que a gente dessa eletrodinâmica anisotrópica, é a chamada eletrodinâmica axiônica. E a eletrodinâmica axiônica é a eletrodinâmica que a gente tem mais adaptada para estudar o aspecto da propagação de ondas eletromagnéticas nesses isolantes topológicos. Então, a eletrodinâmica axiônica, ela é um desdobramento da eletrodinâmica anisotrópica. Quando a anisotropia, quando o vetor de anisotropia, ele é o gradiente de um escalar. Então, esse escalar aqui faz o papel do axion nesses isolantes. É uma excitação escalar que pode se propagar nesse material, e essa excitação aqui, ela é a fonte da anisotropia. O gradiente dessa distribuição escalar faz o papel da anisotropia. Então, eu estou colocando isso para vocês, porque se alguém tiver interesse no ESSEI no final do curso, buscar algum estudo de eletrodinâmica axiônica, eletrodinâmica anisotrópica, tem muita coisa saindo, certo? Tem muito trabalho feito sobre isso. Saindo e uma literatura rica desde o início da década, desde o início dos anos 2000. Bom, então, eu tinha deixado algumas tarefas, né, sobre essa discussão. Sobretudo, eu acho que seria interessante, né, se por exemplo, vou deixar a tarefa, vou retomar essa tarefa para vocês tentarem fazer. Porque é um exercício simples, mas que vai demandar de vocês um certo desempenho com álgebra linear, que é o exercício de calcular o campo de uma carga multiforme na eletrodinâmica anisotrópica, com essas equações. Agora,
Vou botar o C no lugar certo. Porque para a gente, quando o C é 1, a equação com os Cs no lugar certo é essa. Então, eu vou estar colocando para vocês a eletrodinâmica anisotrópica. Não é nem eletrodinâmica, é eletrostática anisotrópica. Só que a eletrostática anisotrópica, ela não consegue ser só eletrostática. Ela precisa de um setor magnetostático, por causa desse termo aqui. Então, estou colocando, tem uma fonte aqui, que é uma fonte escalar, uma densidade, uma carga colocada, por exemplo, na origem. Então, essa é a equação de Gauss no campo elétrico. E aí, a equação de Ampère-Maxwell, como a gente já tinha visto, né, no sistema completo, estou agora só colocando o setor estático. Aqui aparece 1 sobre C ao quadrado, o vetor de anisotropia no campo elétrico, e aqui, problema estático. Aqui não tem carga. Então, vocês têm que tirar daqui quem é o campo elétrico dessa carga aqui. Tem que tirar daqui o campo elétrico dessa carga. Então, quer dizer, toda a discussão está como desacoplar essas duas equações aqui. E aí esse terminho aqui, né, isso aqui vai poder talvez ajudar a gente a trazer o campo elétrico, o campo magnético para cá e ficar com uma equação só para o campo elétrico e tentar resolver essa equação. Então, fica como tarefa. Então, é a tarefa mais simples. Depois, se alguém quiser se aventurar, pode tirar o espectro